Não perca Jesus de vista. É o tema da mensagem. Irmãos, aqui nós vemos uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador, Maria. Maria, uma mulher temente a Deus, uma mulher onde Deus achou graça nela, uma mulher escolhida pelo Senhor. Mas, irmãos, Maria era uma mulher falha. E ela falhou porque ela esqueceu Jesus. Ela esqueceu Jesus, e eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, o conselho tutelar ia montar em cima, porque ela esqueceu o menino. Então a situação ia ficar complicada. O que o conselho tutelar iria dizer de uma mãe desnaturada que esqueceu o filho, que perdeu o filho, uma mulher religiosa que esqueceu o seu menino de 12 anos. Isso é um absurdo, mas foi um esquecimento como tantos outros esquecimentos do ser humano. A gente esquece as coisas. A gente vê nos jornais pais que esquecem os filhos. Quantas crianças que morrem dentro do carro porque o pai esqueceu a criança dentro do carro, e depois de 2 horas que o pai veio lembrar, a mãe veio lembrar, e aí a criança já estava morta por esquecimento. A gente esquece. Mas, meus irmãos, a vida é assim. A gente esquece, mas nós não podemos esquecer jamais de Jesus. Temos uma lição aqui hoje. Não podemos esquecer Jesus. Não podemos perder Jesus de vista. Tem muita gente perdendo Jesus de vista, mas a palavra de ordem nessa noite é: não perca Jesus de vista. Aconteça o que acontecer, mas fique focando os teus olhos em Jesus, que o teu coração esteja em Jesus. Aconteça o que acontecer, se você perder o emprego, se você passar por uma crise financeira, se você enfrentar um problema emocional, se você enfrentar um problema conjugal, se você enfrentar um problema com o seu filho, mas jamais perca Jesus de vista. Jamais perca o alvo. Jesus precisa ser o nosso foco. Quem quer Jesus como foco, diga aleluia. Quando que nós perdemos Jesus de vista? Nós perdemos Jesus de vista, irmãos, quando nós esquecemos que Jesus é o centro de todas as coisas. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo gira em torno de Jesus. Tudo gira em torno de Cristo. Até a história, até o calendário. Porque antes era antes de Cristo, mas depois que Jesus veio, agora é depois de Cristo. A história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, ele veio para mudar a história, veio para mudar o calendário, veio para mudar a vida das pessoas. Antes você conhecia a história de Jesus, mas hoje você pode dizer que você conhece o Jesus da história. Aleluia! Cristo é o centro, mas nós perdemos Jesus de vista quando nós deixamos de colocar Jesus como centro. Jesus foi esquecido numa festa. E quantas festas hoje Jesus é esquecido? Nós tivemos muitas formaturas nesse mundo afora. E quantas formaturas deixaram Jesus de lado? Quantas cantatas de Natal o nome de Jesus não foi nem proferido? Quantos convites de formaturas foram colocados, tantas homenagens, tantas dedicatórias, mas o nome de Jesus foi esquecido. Participei de uma confraternização esse mês que não foi mencionado o nome de Deus. E depois que o pessoal estava comendo, aí chegaram para mim: pastor, mas você podia ter feito uma oração? Só, mas isso aí tem que partir, não é de mim não, tem que partir deles. É quem está organizando a festa é que tem que pedir a oração, entendeu? Então, eu poderia muito bem me oferecer, mas só que serve de lição para nós. Porque, às vezes, você vai numa festa e o nome de Jesus não é mencionado.
Quantas festas que eu já participei, que às vezes não foi nem falado nada sobre Jesus, porque Jesus foi esquecido. Se esqueceram de Jesus. Quantos casamentos, quantas festas de casamentos, que ele só faz o momento religioso ali e depois Jesus é esquecido. Tem gente que lembra de Jesus na hora da cerimônia ali. Depois, meu filho, na recepção, Jesus passou longe. É só Jesus para ter misericórdia. Quantas pessoas que passam no vestibular, que formam na faculdade, e Jesus ele é deixado de lado. Quantas igrejas que o nome de Jesus não é o centro. Quantas igrejas que estão divididas. A igreja de Corinto, hoje pela manhã, parece que teve uma classe aí que estudou sobre o livro de Corinto. E quantas pessoas lá em Corinto estavam divididas? Lá na igreja de Corinto, tinha vários partidos. Tinha lá o partido PCP, Partido Conservador de Pedro. Era o grupo que, não, nós somos de Pedro, somos de Cefas. Aí tinha também o partido, o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Apolo era um homem de grande desenvoltura, falava bem, um homem de retórica, um homem de discurso. Então tinha lá o grupo que falava assim, nós somos de Apolo. E tinha ainda um outro grupo lá, o PCJ, o Partido Cristão de Jesus. Tinha uns lá que falavam assim, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Aí Paulo vai e fala assim, por acaso Cristo está dividido? Jesus está dividido? Porque tem os partidários que falam, eu sou de Cristo, mas eles são de Cristo porque querem caçar confusão, porque tem um grupinho que é de Paulo, tem outro grupinho que é de Pedro, tem um outro grupinho que é de Apolo, por isso que eles querem falar que é de Cristo, mas se Jesus se materializasse, se encarnasse novamente, eles não dariam nenhuma atenção para Jesus. Porque Jesus não está dividido, e uma igreja não pode ser dividida. Quem tem que ser o centro da igreja é Jesus Cristo, não só de um grupo. Toda a igreja precisa estar em torno de Jesus. Quem aqui está com a intenção de adorar o nome do Senhor, dê glória a Deus. Tem muita gente que às vezes ele não vem por causa de Jesus. Tem gente que vem por causa do pregador. Tem gente que vem por causa do cantor. Eu estou falando não é aqui só nessa igreja, eu estou falando no geral. Graças a Deus que essa igreja aqui é uma igreja bem disciplinada, bem pastoreada, bem discipulada, e o povo vem por causa de Jesus. Mas no mundo afora por aí nós estamos vendo que a maioria não vai por causa de Jesus. Vai por causa do cantor, vai por causa do pregador, vai por causa do milagre. Mas irmãos, nós estamos aqui hoje, é por causa de Jesus. Nós estamos aqui hoje, é porque Jesus é o Senhor, é porque Jesus é o Salvador, é porque Jesus mudou a nossa vida, é porque Ele é Deus nos céus e na terra e debaixo da terra, e Ele continuará sendo Deus. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se você estiver empregado ou desempregado, Ele é Deus na sua vida. Com dinheiro no bolso ou sem dinheiro, Ele é Deus. Pagando aluguel ou morando em casa própria, Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. Se está tudo bem, ou se as coisas não vão bem na sua vida, Ele continua sendo Deus, aleluia. Ele não é Deus pelo que Ele te dá, não. Ele é Deus pelo que Ele é na sua vida. Ele é o Senhor na sua vida. Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O grande problema das religiões é que a maioria delas exalta o homem e deixa Jesus de lado. Jesus, Ele é o centro. Jesus é o centro. Então nós perdemos Jesus de vista quando nós não colocamos Jesus no centro. Qual a outra situação que nós perdemos Jesus de vista?
Perdemos Jesus de vista, irmãos, quando nós achamos ou pensamos que Ele está entre os nossos parentes e amigos. Nós lemos aí o verso 44, pensando, porém, estar Ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles começaram a procurar Jesus no meio dos parentes. Nós perdemos Jesus de vista quando nós achamos que Jesus está com os nossos parentes. Por quê? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, olha, eu não vou na igreja não, mas a minha mãe ora por mim. A minha mãe está sempre fazendo campanha de oração por mim. Ele está usando essa bengala. Ele está escorando a mãe dele. Ele está escorando o pai dele. Ah, meu pai ora por mim. Irmãos, filho de peixe é peixinho, não é? Agora, filho de crente não é crentinho. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Tem muita gente se apoiando na fé do outro. Você já viu o crente 6 horas? O crente 6 horas é assim, você passa por ele e fala, 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim lá na vigília, 6 horas por mim lá no monte, 6 horas por mim. Irmão, o crente tem que aprender que ele também, ele tem acesso com Deus, acesso livre com Deus. Eu tenho acesso com Deus, não é só o irmão, só a irmã, não. Eu também preciso buscar a Deus. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Eu não tenho que ficar me apoiando, eu não tenho que ficar encostando na fé do outro, não. Eu vou na fé que Deus colocou no meu coração. Irmãos, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Caso contrário, vamos perder Jesus de vista. Ah, minha esposa ora por mim. Tem marido que ele confia tanto na oração da esposa. Por que ele não ora também? Então nós perdemos Jesus de vista quando nós vamos procurá-lo nos parentes, nos companheiros de viagem. Quando nós pensamos que ele está com os parentes. Ah, eu sou de uma igreja abençoada, uma igreja muito abençoada. Os irmãos oram muito lá e você está orando? Os irmãos oram e você está orando? Você precisa ter a sua própria experiência com Ele. Você precisa ter a sua própria experiência. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, olha, você precisa ter a sua própria experiência com Jesus. Irmão, se você tiver que esquecer, esqueça o celular, esqueça as redes sociais, mas não esqueça Jesus. Não esqueça Jesus. Lembre-se dele, porque ele é o autor e consumador da sua fé. Jesus, ele deve ser lembrado não é só no dia da cantata, não é só no dia da ceia. Jesus, ele deve ser lembrado todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. Quantos têm dedicado tempo para Jesus? Quantos de nós que estamos aqui temos dado pelo menos o dízimo do tempo para Deus? Qual que é o dízimo de um dia? Quem sabe? O dízimo de um dia. O dia tem quantas horas? 24 horas. 24 horas, vamos converter isso em minutos. Quantos minutos tem o dia? Cadê os matemáticos de plantão aí? Ronei, professor de matemática. 24 vezes, multiplica aí. 24 vezes 60, dá quanto? 1440. 1440. Qual que é o dízimo de 1440? 144. Em 144 minutos corresponde a quantas horas? 2 horas e 24 minutos. O dízimo do dia é 2 horas e 24 minutos. Será que você dedica pelo menos 2 horas e 24 minutos para Jesus? Orando, cantando, lendo a Bíblia, cultuando. Porque tem gente que quando ele só tem tempo para dedicar para Deus, só no domingo. Aí chega no domingo e não vem na escola dominical. Aí chega atrasado no culto à noite, chega 8 horas. Quando dá 9 horas já começa a fazer academia dentro da igreja, olhar o relógio. Esse culto não acaba, já é 9 horas. Irmão, nós precisamos dedicar
o tempo para Deus, o mínimo que Ele merece toda honra, toda glória, para todo sempre. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus de vista, em nome de Jesus Cristo. Sabe por que Adão e Eva pecou? Porque Jesus começou a ficar de lado, porque Deus começou a ficar de lado. Porque todo dia o Senhor conversava com Adão. Todo dia no fim da tarde, Deus conversava com Adão. Deus tinha um diálogo com Adão. Mas teve um dia que Adão decidiu, agora é só eu e a Eva, só nós dois ali. E Deus foi colocado de lado. O que aconteceu? Deu ouvido à serpente e aí, caiu. Porque se eles estivessem dando atenção para Deus, eles venceriam a tentação. Eles venceriam. Então, deixaram Jesus de lado. Tem gente que só lembra de Deus, só lembra de Jesus, igual quando lembra do SAMU, 190. Quando precisa. 192, obrigado, pastora. 190 é a polícia, né? Obrigado, vocês estão atentos, eu estou testando vocês. Isso aí, maravilha. Então, irmãos, tem gente que só lembra do SAMU quando está doente. Chama o SAMU, chama o SAMU. Só lembra de Deus. Tem gente que só lembra de Deus igual quando lembra do guarda-chuva. Quando é que você lembra do guarda-chuva? Só quando chove. E tem um detalhe, meu irmão. Você usa o guarda-chuva e esquece. Onde é que você para? É assim, eu esqueço sempre. Um dia desse eu estava esquecendo o guarda-chuva lá no banco. Aí o camarada, você está esquecendo aqui. É por isso que quando eu compro guarda-chuva, eu compro guarda-chuva barato, R$10. Porque se eu esquecer, o prejuízo é menor. Entendeu? Tinha de 30, tem de 20, tem de 40, não, já compro barato, porque se eu esquecer, o prejuízo é menor. Aprende aí com o pastor, tá? Estou dando uma lição de economia para vocês aqui hoje. Então, irmãos, tem gente que só lembra de Jesus igual quando ele vai para frente do espelho. O que Tiago fala? Aquele que é somente ouvinte e não cumpre a palavra é semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto. Imagina, ele fala o homem, né? Porque se falasse a mulher, talvez não seria igual. Porque o homem, ele olha no espelho, é 1 minuto e pronto. A mulher não, ela vai no espelho, fica lá 1 hora, 2 horas. Não é assim, irmãs? Não é não? Ah, eu peguei leve, é 4 horas, né? Mas tem gente, irmão, tem gente, caduca, que só lembra de Jesus naquele momento ali que está precisando, está na frente do espelho. Depois, o próprio Tiago fala, saiu e esqueceu de como estava. Preocupa ali com a fisionomia, mas depois que vai numa festa, vai no culto, aí às vezes o cabelo fica desarrumado, não está preocupado, porque você não está vendo. Então, tem gente que só lembra de Jesus nessas horas, na hora que precisa. Tem gente que só lembra de Jesus e pega a Bíblia para ler como se fosse um jornal. Só lembra de Jesus quando precisa de uma bênção. Tem gente que só pega o jornal quando ele vai olhar os classificados de emprego. Deixa eu ver aqui, vaga para isso, vaga para aquilo. Só lembra nessas horas. Irmãos, a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia como um jornal não, irmão. Isso aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso aqui, irmãos, é bênção para a nossa vida. Isto aqui é vitória para nós. E tem gente que só lê a Bíblia quando a coisa aperta. Eu lembro uma vez que estava eu, o meu irmão, ele está aqui hoje, então eu vou falar aqui a história. Eu estava tranquilo lá em casa, aí chega o meu irmão e um primo, e falou assim, vamos ali, ô Som, meu apelido Som, né? Ô Som, vamos ali expulsar um demônio, que tem um demônio ali, que o negócio está feio. E o homem está quebrando o pau. Aí, vamos lá então. Aí nós chegamos, o homem estava lá estirado na árvore assim. E aí nós pegamos aquele homem pesado. Era eu, meu irmão, o primo e mais um colega nosso. 4 homens para carregar um. Aí cada um pegou na perna, outro pegou na outra, na mão e na outra. E fomos levando aquele homem. Chegamos lá. Quando nós chegamos, eu pedi à irmã dele, nós podemos fazer uma oração? Aí ela falou assim, pode fazer a oração. Quando eu falei, Senhor nosso Deus, o homem estava parecendo que estava morto. O homem, ele acordou na hora e começou a xingar o nome do bicho e tal. E nessa hora o meu irmão, meu primo já estava lá na esquina. É verdade ou é mentira? E aí, meu irmão? Eu falei assim, volta aqui, rapaz, não deixa eu sozinho aqui não. Aí o homem acalmou, nós repreendemos. E na hora que
que o bicho levantou, o meu irmão dava uns pulos dessa altura. Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Aí o homem acalmou, o demônio saiu. Aí meu primo veio, meu irmão, chegou perto. Aí eu falei com a irmã dele assim, posso fazer mais uma oração? Aí ele falou, não faz mais não, não ora mais não. Já está liberto, não ora mais não. Chegamos em casa, é aqui que eu queria chegar. Chegamos em casa, o meu primo pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Nunca viu tal coisa, né? Começou a ler a Bíblia, a palavra e tal. Nunca pegou numa Bíblia. Aí agora está lendo a Bíblia. Tem gente que só lembra de Jesus na hora do aperto. Não é verdade? Agora fala para a pessoa do seu lado. Passa a lembrar de Jesus em todo o tempo e em toda hora. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o último ponto dessa mensagem. Perdemos Jesus de vista quando o procuramos nos lugares errados. Tem muita gente procurando Jesus nos lugares errados. Irmãos, José e Maria, eles ficaram 3 dias procurando Jesus. 3 dias. Muita gente procura Jesus em todos os lugares. Mas ele só pode ser encontrado onde é ensinado a palavra dele. E ele pode ser encontrado aqui neste lugar. Ele pode ser encontrado quando 2 ou 3 reunidos no nome dele, glorificá-lo e louvá-lo, então ele se fará presente. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, se você reunir com mais uma pessoa, ele estará presente, ele estará ali para abençoar a sua vida. Jesus, ele não habita em templos feitos por mão de homem, mas se você adorá-lo, buscá-lo, ele estará presente para te abençoar. Aleluia! Então, nós precisamos aprender que Jesus está presente quando nós o clamarmos, quando nós o invocarmos. Às vezes a gente não entende como que as pessoas saem de um culto abençoado e aí vai fazer coisas que não agradam a Deus. A gente não entende. É porque não focou Jesus. Porque se você colocar Jesus como foco, você vai ser abençoado e não vai abrir mão de Jesus. Você vai se preocupar em obedecer a Jesus. Em Lucas 2:27, Jesus fala do templo. Em Lucas 2:37 ele fala. Em Lucas 2:46 ele é encontrado no templo. No capítulo 1, verso 3, nós vemos também personagens da Bíblia que estavam no templo buscando a Deus. O lugar para você encontrar Jesus é aqui. O lugar mais fácil para você encontrar Jesus é aqui neste lugar. Por isso que é bom a igreja estar reunida. Por isso que é bom a igreja estar junta, reunida para louvar a Deus. Porque aqui você tem mais força para você caminhar. Você tem mais força para estar junto de Deus, diante do Senhor. Então, glorifique a Deus. É mais fácil você buscar Jesus aqui do que você vendo o Jornal Nacional. É mais fácil aqui do que você vendo Cidade Alerta. É mais fácil você aqui buscando a Jesus do que lendo aquele jornal Super. Jornal Super, se você apertar ele, parece que sai sangue, de tanta violência que tem naquele jornal. É muito mais fácil você na presença de Deus. Maria encontrou Jesus muito aflita. E Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo. Esse é o lugar, por mais defeituoso que seja, Jesus está aqui neste lugar. Irmãos, a igreja é cheia de defeitos. Por quê? Ela é formada de pessoas, de gente. E tem muita gente que fala assim, aquela igreja é cheia de problema. Irmão, sabe qual igreja que não tem problema na face da terra? Nenhuma. A igreja que não tem problema, que é perfeita, é só a igreja dos primogênitos, que a Bíblia fala lá em Hebreus. Igreja dos primogênitos, que é a igreja lá no céu. Porque a igreja da terra, ela é uma igreja cheia de problemas. Então, não fique procurando perfeição aqui neste lugar. Sabe por quê?
Porque esse lugar aqui, irmãos, é como um pronto-socorro. É um pronto atendimento, que a pessoa vem toda quebrada, toda moída, e Jesus conserta, Jesus endireita, Jesus salva, Jesus cura. Irmãos, a igreja, por mais defeituosa que seja, ela está participando da presença de Jesus. Por mais defeituosa que ela seja, ela tem parceria com Deus. Aleluia! Não busque perfeição neste lugar, porque são pessoas imperfeitas que estão aqui, mas o perfeito, Jesus Cristo, está neste lugar. E quem está tocando em você, está tocando não é em você não, está tocando é nele. Não toca na menina dos olhos de Deus. Irmão, eu fico preocupado quando tem gente que fica tocando na igreja, que fica falando mal da igreja, que fica criticando a igreja, por mais defeituosa que seja. Sabe por quê? Está mexendo com a noiva. Não mexe com a noiva, porque o noivo está atento olhando para ela. Amém, igreja? Se coloque de pé. Para finalizar essa palavra, para você não perder Jesus de vista, preste atenção aqui. Às vezes Deus vai permitir coisas acontecer na sua vida. Vou contar uma historinha rapidinha aqui. Por isso que eu pedi para você ficar de pé. Lá no Japão, irmãos, eles buscavam peixes em alto mar, porque nas beiradas das praias a escassez de peixe é muito grande lá no Japão. Então eles iam para o alto mar. E eles ficavam lá vários dias. E quando eles chegavam, o peixe já não estava mais fresco. E os japoneses, eles gostam muito de peixe fresco. Então aí eles tiveram a ideia de criar grandes tanques e colocar esses peixes vivos dentro dos grandes tanques. Então eles iam para o alto mar, pescavam os peixes e colocavam nos tanques. Mas quando eles chegavam, eles descobriram que o peixe ainda não estava fresco. Os japoneses não estavam gostando do gosto do peixe, porque mesmo chegando vivos, eles estavam cansados, abatidos, que era muito peixe dentro do tanque. E então alguém teve uma ideia. Olha, gente, só tem uma solução para esse peixe não perder o gosto de frescor dele. É a gente colocar um tubarão dentro do tanque. Então eles tiveram essa ideia. Eles iam para o alto mar. E lá no alto mar, eles pescavam grandes quantidades de peixe. E aí cada tanque, eles colocavam um tubarão pequeno. Filhote de tubarão. E jogava o filhote de tubarão em cada tanque. Quando eles chegaram do Japão, eles descobriram que o peixe estava fresco. Por quê? O peixe estava em constante atividade. Porque o tubarão começava a pegar os peixinhos. Eles pegavam, e o tubarão pegava uma parte mesmo, a minoria. Mas a maioria permanecia vivo. Sabe por quê? Corria do tubarão. Eles chegavam vivinho da Silva. E aí o peixe estava gostoso. E agora eles fazem isso sempre. Sempre colocam um tubarão. Irmãos, às vezes a nossa vida precisa de adrenalina. A nossa vida precisa de dar uma sacudida, para a gente nunca perder Jesus de vista, sabe? Então o que é que Jesus faz? Jesus coloca um tubarão dentro do seu tanque. Jesus permite um gigante, um leão, um urso vir sobre a sua vida. Jesus permite um desemprego. Jesus permite uma enfermidade na sua família, para te dar uma sacudida, para você ficar atento, para você ter adrenalina e nunca perder Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Pastor, não está fácil. Lembra do tubarão? É o tubarão que Deus colocou na tua vida para deixar você vivo, para deixar você orando mais, jejuando mais, estudando mais, vindo mais aos cultos, para que você esteja sempre vivo na presença de Deus. Está faltando tubarão no seu tanque? Jesus vai colocar um tubarão nesse tanque seu aí, para dar uma ativada em você, para dar uma sacudida na tua vida. Quem está entendendo o mistério da glória a Deus?